Fala pessoal, aqui é Fábio Lousada, CEO da Unibanco Educação e esse é mais um episódio do nosso IA e Negócios com Lousada, o seu podcast sobre tecnologia e inteligência artificial focada para negócios, isso mesmo. O que eu aplico no meu dia a dia, eu quero levar para que vocês tomem boas decisões utilizando inteligência artificial, se tornem mais produtivos e gerem mais valor. Esse é o nosso jogo. Então, hoje vai ter muita coisa legal. Eu vou trazer para vocês que 96% das empresas estão expandindo o uso de agentes lá fora. Estão utilizando muito inteligência artificial e a gente vai entender como que estão utilizando e para que serve. Como a gente aqui no Brasil às vezes utiliza errado. Eu quero trazer também que a OpenAI 4.5 superou o teste de Turing e enganou como humano. Sim, ele se tornou, aliás, ele foi mais humano do que os humanos. Eu vou explicar para vocês. Eu vou falar também que a IA absorve quase 60% dos investimentos globais no primeiro trimestre. Isso mesmo, a cada 10 investimentos, 6 vão para inteligência artificial. Se você não entendeu que esse é o jogo, está muito longe. Está muito longe da realidade. Por quê? A IA chegou com tudo, está fazendo parte do nosso dia a dia. É diferente. Teve o metaverso, teve a NFT, teve, sei lá, um monte de coisa aí que se passou, e aí foi só modinha, né? Muitos foram modinha, outros ficaram em ter um mercado específico ali. Agora, IA é diferente. Não teve nenhum desses outros mercados que captou 60% dos investimentos do mundo. É muito diferente. Eu quero trazer também que obrigado e por favor custam muito caro para o OpenAI. E o que vai acontecer? O que eu acho que vai acontecer? E você que quer saber antes de todo mundo sobre inteligência artificial, tentar prever um pouco o mercado, que é muito difícil para tomar a boa decisão, hoje vai ser muito importante você me ouvir sobre isso. Você vai me ouvir sobre isso porque estão sobrecarregando os servidores da OpenAI de um jeito absurdo e ele tem que dar lucro. E isso muda completamente o jogo, eu vou explicar um pouco mais para vocês. E também, falando de OpenAI, eu vou falar dos modelos O3 e O4 Mini, que alucinam mais que os antecessores. Porém, o O3 entrou no top 2 do Battle LM, que é a batalha dos robôs, e eu vou mostrar para vocês. Então, hoje tem muita coisa legal. Bora aqui compartilhar a tela com vocês. Eu quero começar com isso. 96% das empresas estão expandindo o uso de agentes de IA, de acordo com os dados mais recentes da Cloudera, em Santa Clara, na Califórnia. A Cloudera, a única plataforma verdadeiramente híbrida para dados de análises IA, divulgou os resultados da sua mais recente pesquisa, o futuro dos agentes de IA empresariais, ou seja, voltado para negócio. A pesquisa entrevistou quase 1.500 líderes de TI corporativos em 14 países para entender seus padrões de adoção. Os resultados mostram que 96% dos entrevistados têm planos de expandir o uso de agentes de IA nos próximos 12 meses, com metade visando uma expansão significativa em toda a organização. Então, praticamente 96% vão colocar IA forte nos próximos 12 meses e metade fala, é assim, a gente vai crescer, e até coloca aqui, expandir significativamente, que é o que o Unibanco está fazendo aqui. A gente está usando a IA para criar uma outra empresa praticamente. A Unibanco, ela praticamente nasce um segundo plano por conta da inteligência artificial. Então a inteligência artificial faz com que a Unibanco se torne uma empresa mais tech do que até de educação. É um negócio meio maluco, mas é porque a IA entrou em tudo. E com a IA entrando em tudo, não fica só no mercado de educação. Ele vem para o mercado de consultoria, ele vem para o mercado de eu trabalhar com outras frentes, com outros departamentos, com outros negócios. Por exemplo, eu posso interagir com marketing, criar soluções de marketing para as empresas. Então nota que sai do ramo de educação e aí eu cresço muito com algo novo, que é disruptivo, que é inteligência artificial e que pouca gente está sabendo utilizar realmente. Eu vou falar para vocês, a gente acabou de lançar 100 Bionics. O que são Bionics? São agentes inteligentes, nesse caso muito focados ali no mercado financeiro, mas a gente já está pegando esses agentes e transformando eles para outros mercados também, para a gente poder escalar e levar a solução. Inclusive eu vou falar um pouco sobre isso, vou apresentar para vocês alguns Bionics. Mas vamos lá. As aplicações para essa implantação incluem bots de otimização de desempenho, 66%, que a gente faz bastante aqui,
agentes de monitoramento de segurança, que é muito importante e desenvolvedor ajuda demais nisso, e assistentes de desenvolvimento. Então vamos lá. Qual a abrangência da adoção? A adoção já está em andamento, a maioria, 57% dos líderes de TI corporativos, ela ter implementado os agentes IA nos últimos 2 anos, 21% só no último ano, sinalizando um rápido impulso com expectativa de crescimento, ou seja, 57% adotaram um agente IA. E eu falo, um cargo que vai precisar muito é o gestor de inteligência artificial. Hoje, a gente tem que controlar mais de 100 IAs. Como que está o workflow dele, ou seja, se ele tá respondendo certinho ali, ele está conseguindo, por exemplo, tem robô que recebe um PDF e gera um relatório em cima disso, ele está conseguindo gerar? Ou tenho que trocar o motor, ou seja, trocar a inteligência artificial por trás, o modelo de LLM, trocar ali do ChatGPT para o Cloud? Alguém está acompanhando aquilo, e quanto mais cresce o número de inteligência artificial, o número de agentes inteligentes, mais pessoas eu preciso ter ali para cuidar. Então, eu vou ter um para cuidar de 50 agentes inteligentes, para poder rodar, para poder acompanhar, para monitorar os gastos. Pô, será que está controlado? Será que eu preciso baixar alguma coisa ali? Será que eu preciso diminuir o limite? Então, nota que tem muita coisa para se fazer. E não tem esse profissional no mercado hoje. E é um profissional que vai sair muito na frente. Como as organizações estão implantando agentes? 2/3 estão construindo agentes em plataformas de infraestrutura de IA empresarial, enquanto 60% estão aproveitando recursos de agentes incorporados em aplicativos principais existentes. Essa abordagem híbrida reflete uma clara preferência por implantações escaláveis, seguras e próxima aos dados, que a gente está fazendo aqui também. As 3 principais barreiras são a privacidade dos dados, a integração com sistemas legados, os altos custos de implementação. Todos esses pontos problemáticos têm uma raiz comum, a necessidade de uma gestão e governança de dados robustas e unificadas, que é o que a gente está fazendo aqui. Então a gente tem o Supabase, que é uma plataforma para a gente controlar esses dados e cuidar da segurança. Então a gente implementou dentro de uma plataforma que é do Store, para que não vaze nenhuma informação, não vaze dado, não vaze URL, não vaze nada. Então é muito importante, se eu quero implementar algo escalável, eu tenho que olhar com muita clareza para segurança, com um olhar bem rígido, tá bom? Mas o que vocês podem ver é que estão implementando muito rápido os agentes pelo mundo. Agora eu quero falar da OpenAI 4.5, o ChatGPT, esse ChatGPT que custa R$1.000 por mês. Ele enganou todo mundo no teste de Turing. Olha só, o novo modelo GPT 4.5 da OpenAI passou no teste de Turing, que significa que ele conseguiu passar por um ser humano real enquanto se comunicava com algumas pessoas. Uma pesquisa realizada pela Universidade de Califórnia, 73% dos participantes foram enganados pelo motor do ChatGPT. Mesmo que os LLMs possam soar em muitas situações como pessoas reais e interações por texto e até por voz, ainda é possível identificar algumas evidências que os denunciam como um modelo de inteligência artificial. No entanto, está ficando cada vez mais difícil distinguir o que é tecnologia e o que é humano. E isso é fato. O que é esse teste de Turing? É o jogo como se fosse um jogo da imitação. Se eu converso com você, ao te ouvir, eu consigo saber se você é um robô ou se você é um humano. Então vamos interagir por texto. Eu falo, pô, o humano não costuma falar assim, o humano não costuma trazer esses pontos. E aí eu consigo identificar, pô, eu estou falando com uma IA. Só que a IA, ela enganou tão bem que ela foi melhor até que o humano. Então, imagina, tá conversando com um humano, fala, eu acho que você é uma IA. Aí tá conversando com a IA e fala, você é um humano. De tão bem que ele está fazendo, principalmente quando representa um personagem, que foi o caso aqui. No estudo em questão, os participantes tiveram 2 conversas seguidas, uma com um humano e outra com uma máquina. Ao final das interações, eles precisavam tentar identificar corretamente quem era o humano e quem era a máquina. E, olha só, eles olharam muito para a máquina, achando que eram pessoas. O chatbot recebeu um prompt que ele pedia para agir como um adolescente tímido, meio atrapalhado, com um bom conhecimento de internet e um pouco de humor seco. Assim, o GPT 4.5 conseguiu ser convincente para a maioria dos participantes. Porém, sem um comando, a IA não foi tão convincente e conseguiu enganar apenas 36% dos participantes da pesquisa. Então, o que a gente está vendo aqui é uma adaptação da IA aos seres humanos. Hoje, eu consigo interagir de várias formas. Hoje, os nossos Bionics, eles interagem por voz, eles simulam entrevistas, eles simulam clientes. E isso faz com que a gente ganhe velocidade em vários aspectos, principalmente falando no ramo de educação. Por quê? Antes, eu quero treinar uma abordagem. Como que eu faço isso? Com uma inteligência artificial, hoje eu consigo treinar muito bem. Eu consigo falar muito bem. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, a gente tem uma inteligência artificial aqui que vai simular um cliente.
Eu vou colocar aqui. Então vamos lá, vai simular o cliente aqui, ó. Vou até abrir aqui, vamos lá. Oi, tudo bem? Tudo bem. Oi, tudo bem? Que bom te encontrar. Tava passando por aqui próximo e resolvi tirar umas dúvidas sobre meus investimentos com você. Então, eu andei olhando os investimentos e me deparei com uma coisa que me deixou meio confuso, sabe? Comprei um título de renda fixa prefixado há pouco tempo, achando que era super seguro e que o retorno já estava garantido. Mas aí fui ver e ele está com retorno negativo. Como assim, renda fixa dando prejuízo? Não faz o menor sentido na minha cabeça. É porque essa renda fixa é pré-fixada e ela sofre o que a gente chama de marcação a mercado. Então, imagina que você contratou o título com juros de 10% e os juros foram para 12%. Então, a taxa que você contratou está abaixo do que o mercado está pagando hoje. Logo, se você resgatar o título hoje, você vai ter um prejuízo, uma desvalorização. Porém, se você deixar até o vencimento, não tem nenhum prejuízo e você vai receber aquilo que foi acordado no início. Marcação a mercado? Que nome complicado. Mas espera aí, você está me dizendo que mesmo eu tendo contratado uma taxa lá no começo, se o mercado pagar mais agora, meu investimento desvaloriza? Isso não faz o menor sentido para mim. Eu achei que prefixado era para ter a taxa garantida, sem essa de ficar mudando de valor por causa do mercado. E se eu precisar do dinheiro antes do vencimento? Quer dizer que eu sou obrigado a ficar com o título até o fim para não perder dinheiro? Que tipo de renda fixa é essa? Isso teria que ser avisado no início da contratação, que o pré-fixado, caso você resgate antes, vai depender das condições do mercado. Mas você foi lá e pré-fixou um título a 10% ao ano. Se você deixar até o final, você vai receber esse 10% ao ano. Mas vamos lá, se o mercado vai com juros a taxa de 15%, 20%, 30%, como que eu vou manter para você um valor atual? Não tem como. Então, caso você resgate antes, você vai ter esse prejuízo. Tá, entendi o que você falou sobre a taxa subir e a minha ficar abaixo do que o mercado paga agora. Mas ainda assim, se eu prefixei em 10%, por que o valor do meu título varia antes do vencimento só porque a taxa geral subiu? Eu não comprei um pedaço da taxa geral. Comprei a minha taxa, não foi? Então, pessoal, é isso aqui. Ele simula um cliente exigente que vai apertar e eu tenho que quebrar objeções dele. Então isso não existe não existia, não tinha como. Então eu tenho uma inteligência artificial que é muito inteligente, por exemplo, aqui é o ChatGPT 4.1. Ele por trás uma inteligência de mercado que vai conseguir interagir, ou seja, é um negócio que eu não conseguia fazer, eu passo a conseguir fazer. Então imagina o nível de evolução das pessoas, quanto que elas vão aprender de fato, porque é uma educação ativa, uma educação diferente. Ele poderia aprender dessa forma vendo um livro. Estou vendo aqui um livro, quando é marcação a mercado, é isso, isso, isso. A retenção é muito baixa. Agora, quando eu trago para um modelo como esse, a retenção sobe absurdamente. É isso que está acontecendo com as inteligências artificiais. Tá? Então a gente está vendo algo impressionante e o teste de Turing mostra muito bem o que está acontecendo. E aí, por que é tão importante? Aqui fica claro, porque se é tão importante, tem dinheiro entrando. Porque não adianta nada. E eu vejo muita gente acontecer isso. Nossa, meu projeto é muito bom, todo mundo quer. E aí quando abre o negócio, quando fala, pessoal, pode comprar, ninguém compra. Então, eu sempre falo, elogio de adulto é abrir a carteira. Que é o seguinte, você gosta do meu produto? Você gosta do que eu faço? Então abre a carteira e pá, que é o elogio. Quando eu tenho que valorizar alguém, imagina alguém que tem muito conhecimento. As pessoas podem falar assim para ele, você tem muito conhecimento, me ajuda. Eu tô com uma dúvida aqui sobre o meu negócio, me ajuda. Pô, e o conhecimento que ele demorou para adquirir aquilo? O que eu falo? Pô, eu quero acessar o conhecimento dele. Eu falo, valorizo muito o seu conhecimento, toda a sua experiência, todo o seu aprendizado. Eu gostaria de fazer uma mentoria com você.
quanto que você cobra a hora da sua mentoria para me fazer sair do ponto Y para o ponto X igual você chegou, por exemplo. Aí sim eu estou valorizando, que é elogio de adulto é abrir a carteira. Não simplesmente, nossa, eu acho muito legal, você me ajuda. Tá bom? Então eu quero deixar claro. Então tudo que envolve alguém pegar o dinheiro da carteira e colocar é porque valorizou. E estão colocando 60% em inteligência artificial. Então o IA absorve quase 60% dos investimentos globais de capital de risco no primeiro trimestre. Startups de IA levantaram 73 bilhões de dólares no primeiro trimestre, impulsionadas em grande parte por uma rodada de financiamento de 40 bilhões de dólares em março para a OpenAI. A OpenAI pegou quase metade, disso daqui, mas ela pegou de praticamente geral. Por quê? Ela se tornou a 35ª maior empresa do mundo. Então é um caso realmente muito à parte e eles estão ditando o ritmo. Isso aqui é importante. Os investidores ainda têm um problema de FOMO com IA, medo de ficar de fora. Ela só em uma pesquisa em um relatório de 17 de abril revelou que 57,9% dos dólares globais de capital de risco no primeiro trimestre foram destinados a startups de IA e aprendizado de máquina. A gente viu também indo bastante dinheiro para a Anthropic, que foi 3,5 bilhões de dólares numa série E, que é muito bom, que é o Cloud. E a Anthropic ele tem outras soluções que também está mexendo bastante com o mercado, que eu posso aprofundar aqui em algum outro vídeo. Mas o que eu quero deixar claro aqui para vocês olhe para a inteligência artificial. O mundo está olhando e está entrando muito dinheiro e você pode se beneficiar com isso aprendendo muito sobre inteligência artificial. E aí, falando de IA, eu quero falar um pouco de tendência. Por quê? Aqui tem uma matéria falando do Sam Altman, que esse aqui é da OpenAI. Teve ali uma pessoa comentando no Twitter. Eu me pergunto quanto dinheiro a OpenAI perdeu em custo de eletricidade com pessoas dizendo, por favor, é obrigado aos seus modelos. Foi uma pergunta aparentemente aleatória, mas o Sam Altman lhe respondeu e colocou dezenas de milhares de dólares bem gastos. Nunca se sabe. Então, o que eu quero trazer aqui, pessoal? Isso aqui ele é fundamental para entender o que ele está falando e entender o movimento que ele está fazendo. Qual foi o movimento que ele fez? Ele pegou e colocou a OpenAI 4.1. Então, vou trazer aqui, OpenAI 4.1. Ele foi lá e introduziu esse modelo. Esse modelo aqui é para desenvolvedor. Se eu quero contratar por fora o ChatGPT, eu não consigo. Ou seja, qual que é o recado? Ele colocou uma inteligência artificial melhor para o desenvolvedor, que é isso aqui, Ele sai melhor nos testes do que o cara que paga R$100 por mês para acessar o 4o. Então se você paga R$100 por mês, provavelmente você acessa o 4o. É o 4 Omni, certo? Agora, eu posso, como desenvolvedor, pegar uma inteligência artificial, colocar o 4.1 com o motor e entregar para você. Então, qual que é o recado do Sam Altman aqui? Primeiro eu quero estar com os desenvolvedores, porque eu consigo escalar mais. E isso está bem claro nas ações dele. Eu prefiro entregar para um desenvolvedor, por exemplo, vou entregar para o Unibanco. O Unibanco é desenvolvedor. Então, baseado nisso, a gente criou 100 inteligência artificial utilizando o motor dele, por exemplo. A gente tem outros motores, mas vamos pegar aqui como exemplo o ChatGPT como o motor principal. Então, o que ele quer? O que ele está fazendo? Ele está transferindo a responsabilidade do acompanhamento de como isso é usado. Por quê? Quando eu vou lá e crio, a OpenAI fala o seguinte para mim: Fábio, olha só, eu vou te dar o poder de você usar o 4.1 e você vai ser cobrado pelas pessoas que utilizarem sua inteligência artificial. Então, se você deixar eles usarem a rodo, você vai tomar um prejuízo. Se eles usarem errado, você vai tomar um prejuízo, porque eu estou repassando para você. Por que acontece isso? Porque no GPT normal, as pessoas utilizam muito mal, muito errado, gerando muita imagem. Tanto é que na época que foi lançado a nova versão do GPT de vídeo, derreteu ali os servidores. Literalmente derreteu, pegou fogo. Por quê? Porque as pessoas estavam utilizando muito. E tem prejuízo se utilizar muito. Por isso que o por favor e obrigado deu prejuízo. Porque imagina, se todo mundo falar por favor e obrigado, vamos pegar que 10% de todas as palavras faladas no ChatGPT são por favor e obrigado. Ou seja, 10% é muita coisa, é um prejuízo muito alto. E por que tem esse movimento? Porque vamos lembrar que o OpenAI nasceu ali com Elon Musk e o Sam Altman para fins não lucrativos, sem fins lucrativos. Essa era a ideia. Só que aconteceu, veio o SoftBank, primeiro o Musk saiu, o Musk criou a XAI, e aí veio a SoftBank e falou: OpenAI, eu quero investir em você, que foi aqueles 40 bilhões que a gente viu aqui. Eu quero investir em você, mas
não tem como não ser fim lucrativo, você tem que lucrar. E aí o Sam Altman aceita e eles vão para a parte de lucrar. Tanto é que Elon Musk e o Sam Altman entram muito nessa briga, porque o Elon Musk falou, não, isso aí era sem fim lucrativo, agora você quer lucrar. Então tem toda ali uma briga. Porém, o que a gente tem que ver aqui? Que o Sam Altman, ele vai fazer de tudo para lucrar. Então não adianta mais ele queimar dinheiro, porque ele estava queimando dinheiro. Quando ele pega e começa a desenvolver muita coisa, entregar de graça, ele queima dinheiro. Então, falando em tendência, as pessoas que utilizam mal o ChatGPT, as pessoas terão limites. Então, cada vez mais a OpenAI e outras IAs vão colocar limites. Pô, quer fazer uma imagem? Faz uma por dia. Ah, você quer texto? Então tem isso aqui por dia. E para. Vai colocar essas travas para não ficar tomando prejuízo. E o que vai fazer? E aí ele pega e repassa para as empresas o direito de utilizar, igual eles passaram para a gente, e a gente cria soluções e a gente passa a acompanhar. Então esse controle de número de uso cai para a gente. E aí, de acordo com o modelo, tem um custo ali por token. Tá? Então essa é a tendência para mim. A tendência é as empresas que fornecem a LLM, como Google, Meta, OpenAI, Anthropic, elas vão repassar e elas querem ganhar os desenvolvedores. Porque cada desenvolvedor vai trazer muitas pessoas para o jogo e vai repassar o risco deles. E é aí que eles ganham muito dinheiro. É aí que eles se aproveitam, porque eles praticamente sofrem muito menos. Porque se eu vou lá e entrego para o meu aluno um robô e o meu aluno usa 100 vezes, ele vai pagar por essas 100 vezes. Aliás, eu vou pagar por essas 100 vezes. Então, preciso saber precificar isso também. Vou pagar por 100 vezes. Agora, se eu pego o modelo GPT normal, pago como um usuário final, pago R$100 e eu utilizo igual um maluco todos os dias, toda hora, eu estou dando prejuízo para o OpenAI. E é isso que está acontecendo. Então, as melhores IAs tendem a ir para os desenvolvedores cada vez mais. Por conta disso. E aqui é um exemplo muito claro. Eu, hoje, desenvolvo uma solução melhor para você do que quem paga R$100 para o OpenAI. É meio louco, mas é isso. Porque eles preferem eles preferem repassar o risco para mim de eu poder remunerar ele por tokens do que R$100 ali e vai ficar usando igual um maluco e vai me dar prejuízo. Então essa é a tendência, pessoal. E aí entra nessa questão da educação custa caro, as pessoas não entenderam o jogo ainda. Nossa, como assim? Falar por favor e falar obrigado sai mais caro. As pessoas não entendem como funciona o mecanismo por trás. E quem entende isso antes ganha o jogo. Por quê? A gente pega essa tecnologia e fala, seguinte, você está pagando R$100, eu vou te dar uma melhor e você vai pagar menos. Entenderam? Então esse é o jogo que está desenhado por trás e que se você entrando aqui e acompanhando o nosso podcast, você vai ter acesso. Porque são coisas que ninguém fica falando. É difícil alguém falar dessa forma, envolver desenvolvimento e negócio. Porque tem alguns que são muito técnicos que falam, nossa, vai desenvolver assim, o token assim, assado, e tem a parte de negócio que não conecta muito com IA. Então eu estou aqui para conectar os dois mundos, conectar o mundo de inteligência artificial com negócios, para que você possa pensar em como você utiliza no seu dia a dia, tá bom? Então quero que você fique com essa reflexão que já vale o podcast. E aí olha só, alerta no OpenAI, os novos modelos O3 e O4 mini no ChatGPT alucinam mais que seus antecessores. Eu vou aqui no Chatbot Arena e olha só, o O3 está aqui, ficou em segundo lugar, praticamente empatado com o Gemini. Ainda tem bastante desvio padrão, que é uma oscilação maior, porque ele tem pouco uso. Então tem poucos votos, logo quanto menor a amostra, mais ela oscila, certo? O do Gemini já está mais consolidado. De qualquer forma, ele veio para ser muito boa. É diferente, foi bom em vários testes, foi muito bem naquele teste que a gente fala que é o último teste da humanidade, ele foi tão bem, é até melhor que o Gemini. Então são IAs para a gente ficar de olho. E aí, eu quero trazer que esses modelos estão alucinando mais que os outros, que são os mais antigos. Eles colocam até aqui mais dados. Testes internos realizados pela Pearson QA, sistema de avaliação desenvolvido pela OpenAI, mostram que os novos modelos de raciocínio, o O3 e o O4 mini, geram mais respostas com alucinações que seus antecessores. O termo refere-se a informações incorretas, inventadas ou distorcidas que os modelos já apresentam de maneira convincente.
Segundo os dados, a taxa de alucinações nesses modelos chega a ser quase o dobro da registrada no modelo 1, o O1. É isso que eu quero trazer para vocês, para a gente finalizar o episódio de hoje com chave de ouro. É que esse é o segundo melhor modelo, é um baita modelo. Mas você vai pensar, Fábio, é um baita modelo, mas inventa um monte de informação? É. E por isso que as pessoas utilizam errado. Elas não sabem colocar um prompt, elas não sabem travar o robô para não mentir. E aí fazem informações erradas, aí criam um projeto com informação errada, aí copia e cola o que o robô falou e fica lá aquela parte feia. Por exemplo, cria um prompt para mim sobre isso. E aí ele copia e cola e está escrito lá, cria o prompt para mim. As pessoas não sabem utilizar. Então, você está aqui para saber utilizar. Então, você sabendo criar um prompt, você sabendo como funciona uma IA, você consegue fazer um monte de coisa. Você consegue criar soluções incríveis para você e para o mercado, mas principalmente para você, para ser mais produtivo. Você vai sair na frente muito rápido. A Eu Me Banco hoje saiu muito na frente. Estou falando de concorrência com empresa. Imagina, concorrência com empresa tende a ser maior do que de pessoas com pessoas. E na concorrência de empresa, pessoal, quase ninguém está fazendo o que a gente está fazendo. Inclusive o que a gente fez, ninguém fez. O que a gente fez foi inédito, que é isso aqui, ó. A gente criou várias soluções. Solução de voz, solução de advisor. São 7 tipos de Bionics que a gente colocou no ar. Especialistas, aceleradores de carreira, de estudos, de mercado, tomador de decisão, campo de simulação, feedback performance. Então, campo de simulação foi isso que eu mostrei para vocês aqui, ó. Eu interagi por voz. Então, a gente criou uma série de soluções para o nosso aluno, ele ter muito mais resultado, ele ter muito mais performance. Então, ele pode vir aqui e falar com um especialista em cartão de crédito. Imagina que o nosso aluno trabalha num banco e ele tem dúvidas sobre cartão de crédito, ele interage. Imagina que ele trabalha no Itaú e quer saber qual a diferença do cartão do Itaú para o C6. Ele interage aqui, ó. Qual a diferença do cartão Itaú para o C6? E aí pode ser específico, pode não ser específico. Logo, qual que é a ideia? A ideia é que ele tem aqui na palma da mão dele mais de 40 advisors, mais de 30 aceleradores de carreira, inteligência artificial para produtividade, para ser mais assertivo, para conseguir estudar o que de fato faz sentido. E o que não faz sentido ele delega para uma IA. Para isso que temos a inteligência artificial, para nos ajudar, para nos potencializar. Não vai nos substituir, mas vai nos potencializar. Ah, Fábio, você acha que ela vai nos substituir? Não, só se você for um humano que não raciocina. Porque um humano com a IA vai ter uma capacidade muito maior do que uma IA sozinha. Então não tem como. Então olha só. Ele foi lá e explicou aqui, ó, a diferença do Personality D1 para o C6 Graphene. E aí esse é um robô que interage muito com o público de alta renda. Então ele explicou aqui como funciona cada um deles. E pronto, tá na palma da mão. Pô, quero falar com o de renda fixa aqui. Perguntar a diferença de LTN e CDB. Qual a diferença de LTN e CDB? Inclusive, para você que trabalha no mercado financeiro, a gente disponibilizou um pacote para você acessar esses Bionics. Tá? Então, você que não está no nosso MBA, mas você quer ter acesso às nossas IAs, você pode entrar em contato com a gente também. Então, olha só, sai comparação entre LTN e CDB. Então, vem aqui o LTN, o que significa, o CDB e as principais diferenças. Então, qual que é a diferença nossa para um chat GPT? A gente verticalizou. A gente desalucinou ele e colocou informações precisas. Informações que não são públicas algumas vezes. Não estão nos sites. Aliás, informações que são públicas, mas que não estão disponíveis em sites. Assim, a gente reúne isso e entrega para os nossos alunos. E isso faz a diferença. Tá? Então, você que está pensando em inteligência artificial, em crescimento, agora é o momento. Estuda, vai fazer muito sentido para você. Acompanhe todos os episódios do nosso podcast para você sair na frente e pensar como inteligência artificial. Como que eu utilizo a IA na minha vida, nas minhas decisões e para ter mais produtividade, certo? E com isso a gente finaliza o episódio de hoje. Foi pancada, teve muita coisa legal. Te vejo no próximo episódio e não esquece, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal para não perder nada. Te vejo no próximo episódio, até mais. Tchau, tchau.